O que eu tenho hoje para dizer dirige especificamente às polícias e está relacionado com dois assuntos. O primeiro tem a ver com a contornação pelo não uso de máscara na via pública e o segundo tem a ver com os procedimentos criminais que nós estamos a instaurar. Bom, relativamente ao primeiro assunto, nós sabemos que a Lei 62A de 2020, 27 de outubro, cuja vigência foi prorrogada em dezembro, no seu artigo, eu considero que esta lei é materialmente inconstitucional, mas vamos abstrair agora desta minha convicção, que é uma convicção jurídica e que pode ser fundamentada, mas vamos abstrair agora disto. Bom, esta lei, no seu artigo 3º, número 1, estabelece o seguinte. É obrigatório o uso de máscara por pessoas com idade a partir dos 10 anos, ou seja, até aos 9 anos, inclusive, não é obrigatório, para acesso, circulação ou permanência no espaço e vias públicas, sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde seja impraticável. Ou seja, sempre que possa haver distanciamento físico, não é obrigatório o uso de máscara. E depois o número 2 refere que a obrigatoriedade prevista no número anterior é dispensada mediante a apresentação de atestado médico, de declaração médica, quando o uso da máscara seja incompatível com a natureza das atividades que as pessoas encontrem a realizar, ou seja, por exemplo, desporto, comer. Em relação a pessoas que integrem o mesmo agregado familiar, desde que não estejam na proximidade de terceiros. Pessoas da mesma família que integram o mesmo agregado familiar não estão sujeitas à obrigatoriedade do uso de máscara na via pública. Bom, isto é preciso ter tudo isto em consideração porque existem inúmeras notícias de que estas, não são notícias, informações, relatos, de que este artigo não está a ser cumprido da forma como se encontra previsto aqui nesta lei. Bom, mas o que eu queria referir em relação a este assunto tem a ver com o artigo 6º da Lei 62A de 2020, 27 de outubro, que diz o seguinte, o artigo 6º, o incumprimento da obrigação estabelecida no artigo 3º constitui contornação nos termos previstos no artigo 3º do Decreto-Lei nº 28b de 2020, 26 de junho, na sua redação atual. Ora bem, portanto, aqui o artigo 6º tipifica como contornação o não uso de máscara na via pública sempre que existe essa obrigatoriedade, nos termos do respectivo artigo 3º. O artigo 6º, ao fazê-lo, remete para o artigo 3º do Decreto-Lei nº 28b de 2020, 26 de junho. Mas o problema é que o artigo 3º do Decreto-Lei nº 28b de 2020, 26 de junho tem 1, 2, pois o 2 tem a linha A e B, 3, 4, 5, 6, 7 números. E as polícias, as forças de segurança, os agentes, os respectivos agentes, ao autuarem alguém por uma contornação, sabem bem que têm que especificar ao detalhe qual é a norma jurídica aplicável. E neste caso não sabem qual é a norma jurídica aplicável porque o artigo 6º da Lei 62A de 2020, 27 de outubro, remete apenas para o número 3 do Decreto-Lei número 28b de 2020, 26 de junho, sem especificar para que número. E não se pode fazer uma analogia, não se pode aplicar o número que se acha que, se calhar remeteu para aquele número. Não pode ser. Portanto, na minha opinião, não existe sequer contornação, porque existe uma falha legislativa que originou com que a tipificação da contornação não ficasse perfeita. E, portanto, na minha opinião, não existe sequer contornação, portanto, não pode haver identificação pelo não uso de máscara na via pública, sempre que ela seria obrigatória, putativamente obrigatória. Portanto, também não pode haver essa ordem de identificação e, portanto, tudo o que ocorre a partir daí e que tem gerado detenções, nomeadamente pelo crime de desobediência, não pode ocorrer, porque não existe contornação. Bom, isto era o primeiro assunto, só para os senhores agentes estudarem um bocadinho melhor a lei, se calhar às vezes dá jeito ler efetivamente os diplomas e não acreditar no que os vossos superiores escrevem ou dizem, porque eles têm confiança política. Os vossos superiores estão lá porque têm confiança política. E se têm confiança política é porque já não são efetivamente polícias, são políticos. E, portanto, vocês pensem bem nesse assunto. Bom, o segundo assunto tem a ver com os procedimentos criminais que nós temos vindo a instaurar. O que eu queria dizer em relação a isso é que não pensem que estes procedimentos criminais
vão cair em saco roto, porque o Ministério Público os irá eventualmente arquivar. E sabem porquê? Porque eu pretendo constituir-me assistente em todos eles. E sempre que o Ministério Público arquivar, eu vou requerer a abertura da instrução. E sabem o que é que significa a abertura da instrução? Significa que o processo vai para um juiz e um juiz é que vai decidir se o processo vai para julgamento ou se o Ministério Público teve razão no arquivamento. E, portanto, eu não vou, em nenhum destes casos, eu não vou dar paz e sossego a nenhum dos agentes que estejam envolvidos. Não vou. Isto vai ter as últimas consequências. Isto é para perceberem que sempre que abusarem do vosso poder, do poder que vos foi investido para servirem e proteger, que vão ter consequências. E eu vou assegurar que vocês vão ter consequências por essa via. Eu sei que nem toda a gente na polícia, a maior parte, a esmagadora maioria dos agentes e militares são pessoas de bem, mas existem maçãs podres que têm que ser identificadas e que vão ser responsabilizadas. Era isto que eu tinha para dizer.